São Paulo e Cruzeiro se enfrentam neste domingo no Morumbi. As duas equipes vivem boa fase e não perdem há alguns jogos. Promessa de um ótimo jogo. Vamos saber mais detalhes sobre o Tricolor e a Raposa. Bora lá. Depois de garantir a classificação às oitavas de final com o primeiro lugar do Grupo B da Libertadores, o São Paulo foca no retorno do Brasileirão. O adversário deste domingo aqui no Morumbi é o Cruzeiro. Luiz Ubeldia tem 2 desfalques para a partida. Igor Vinícius e Luciano estão suspensos. A tendência é de que o treinador escale Moreira na lateral direita e que Caleri volte ao time titular. Lucas, que atuou pela ponta direita contra o Tajeres, pode retornar ao meio. O Cruzeiro está embalado, são 5 vitórias consecutivas e o técnico Fernando Seabra pode repetir a equipe que venceu a Universidade Católica de Quito por 1-0 no Mineirão, vitória que garantiu o Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em relação à equipe que vinha atuando com regularidade, apenas uma mudança, que foi a saída do Arthur Gomes por lesão. O Gabriel Veron foi o titular diante da Universidade Católica e deve ser mantido, então, o Cruzeiro repetindo a escalação para tentar um bom resultado nessa difícil partida diante do São Paulo. Quando tinha 11, eu já mirava a Copa Libertadores. Eu tinha 11 anos e já assistia a Copa Libertadores pela televisão. Escutava São Paulo. Ganhou isto, ganhou de uma equipe argentina em uma das Copas. Escutava Morumbi, escutava São Paulo. Pergunte a ele o que eu penso do São Paulo. Eu valorizo muito estar aqui, e isso eu passo para os jogadores, que são jovens, e sempre têm ofertas para irem para outros clubes. Valorize o São Paulo. Eu sonhava estar aqui desde muito pequeno. Sei muito de futebol, sei muito da história do futebol. Escutava, via. Como não iria saber o que significa a Copa Libertadores para o São Paulo se eu me criei vendo isso? Paulo, se eu me criei mirando isso. Logo que o professor chegou, ele procurou mostrar que conhecia o grupo, e realmente conhecia, e contava com todos os jogadores, não somente comigo, que no momento não vinha jogando, mas todos. Tem sido muito bom o dia a dia com ele, às vezes um pouco engraçado por esse jeito dele, né? Ele vive futebol muito intensamente, ele participa do aquecimento, e ele tem conseguido transmitir isso pra gente, né? Esse jeito de ser, né? de viver o futebol, de viver o São Paulo. Ele reclama com a gente, ele vibra com a gente na hora de comemorar o gol. Ele vai até onde a gente tá, que na hora que eu olhei ele tava do meu lado ali já. Mas a gente tá numa conexão boa e espero que fique até o final da temporada assim. Eu festejo os goles. Eu festejo os gols, às vezes com jogadores, outras vezes com o staff. Obviamente que me sinto parte de tudo que fazemos para que a equipe ganhe. E a alegria dos jogadores e de nossos torcedores é a minha alegria. Essa é minha alegria. É muito legal esse jeitão dele. Acho que estava faltando um pouco disso, dessa, sabe, faca na caveira, sangue nos olhos. Sangue nos olhos, que nem o Eduardo Castro tem, nosso apresentador do Band News. Sangue no olho, sangue no olho. Exatamente, é sangue isso. No olho. Eu adoro essa questão, porque eu só consigo entender a vida quando você tem essa emoção, sabe? Quando você tem essa energia, quando você vive isso muito de perto, quando você tem esse brilho que a gente tenta ter todos os domingos aqui, todos os nossos programas, porque senão não dá. E o Zubeldia, ele me parece, apesar de ser muito jovem, tem 43 anos, ele tem essa energia e ele leva para o time do São Paulo essa energia. E aí tem muita gente, eu tô sendo muito criticado e eu respeito muito, porque eu tinha defendido o Carpini. E não vou mudar minha opinião a respeito da qualidade do Carpini. O Carpini é um treinador que tem qualidade, muito conhecimento futebolístico, mas não tinha tamanho para comandar o São Paulo. Aí chega o Zubeldia, o Paulão é o seguinte... Que é jovem também, né? Mas jovem, que tem uma trajetória maior. Uma trajetória mais longeva, mais vitoriosa e com mais tamanho. Ele chega ao seguinte, agora sou eu. E não dá para você ficar trocando de treinador igual você troca de camisa. Então, quando o São Paulo troca o Carpini pelo Zubeldia, tá todo mundo com medo. Ali tá o Júlio Casares, ou o Júlio Casares, se você preferir, tá com medo. O Muricy Ramalho, que não teve tutano para defender o Thiago Carpini, está com medo. O Milton Cruz está com medo. Está todo mundo com medo. O Rubão está com medo. Está todo mundo com medo. Está todo mundo com medo. E aí o que acontece? Chega o Zubeldia. E coloca todo mundo no seu devido lugar. Gostem ou não, eu sei que as pessoas vão ficar chateadas comigo, mas paciência. O Muricy, ele vai tentar se intrometer no Zubeldia? Óbvio que não. Ele vai precisar defender o Zubeldia? Não vai precisar.
O que defende o Zubeldia é o tamanho dele e os resultados dele. Ele chega muito preparado, né? Chega mais essa firme, entrevista dele é maravilhosa, sabendo quem é o São Paulo dentro da Libertadores, cresceu. O São Paulo tem um prestígio muito grande dentro da Libertadores. São Paulo né? é bom, é um time tricampeão do mundo, né? Você não precisa falar nada. O time que teve o técnico Tele Santana, que para mim está entre os maiores e mais importantes treinadores de todos os tempos, como bicampeão do mundo. Aí o São Paulo vai e conquista anos depois mais um título de campeão do mundo. Ou seja, é muita qualidade a serviço do futebol. E o Zubeldia, quando ele chega, ele já chega... Você viu o que o Rodrigo Nestor falando? Ele não fala que está contando só comigo, está contando com todos e chamando os jogadores pelo nome. Ou seja, você vem de outro país, você vem de outro campeonato e você chega conhecendo aquele elenco que você vai comandar. O jogador tem que respeitar. O São Paulino tá iludidaço, né, moral da história? Tá super iludido. Não tá iludido. O São Paulino, ele tem convicção de que ele tem um time hoje de qualidade, tem uma comissão técnica qualificada e que a gente não sabe até onde pode chegar. Mas o tamanho do São Paulo é o resultado que vai determinar. Não é mais como era antes. Só o São Paulo tem que fugir do rebaixamento, o São Paulo tem que se assustar, o São Paulo vai enfrentar o Flamengo, tem que ficar acovardado. Não, a situação hoje é diferente. Muito bem, vamos fazer um intervalo rapidão, então, o último